que não tem na sua telinha, lógico. Então, página 113, questão 1, letra D. Não tem na sua telinha, hein? O título qual é? Complete lacunas de acordo com as igualdades permaneçam verdadeiras, permaneçam iguais, as mesmas. Partindo da igualdade, 13 igual a 13. 13 igual a 13. Aí ele fala o quê? Faz-se 13 vezes um número igual a 13 vezes um número. E obtém-se no final 104 igual a 104. Então, que valor multiplicado por 13 vai dar como resultado 104? É 8. 13 vezes 8 igual a 13 vezes 8. Ambos têm que dar 104. Porque é uma igualdade. O que eu faço de um lado, eu tenho que fazer a mesma coisa do outro lado. Isso torna-se uma igualdade. Um exemplo também que me pediram agora. Imagina o seguinte. Se eu tenho ali, por exemplo, 5 vezes 4, 5 vezes 4 é igual a 4 vezes... Então, 5 vezes 4 é igual a 4 vezes que valor? Que valor será que vai ser? 5 vezes 4 vai ser igual a 4 vezes que número? Não é uma igualdade? É uma igualdade. Então, 5 vezes 4 é igual a 20, correto? Então, que valor vezes 4 dá 20? É 5. Então, 5 vezes 4 é igual a 4 vezes 5. Por que é igual a 4 vezes 5? Porque a igualdade tem que ter o mesmo resultado. 5 vezes 4, 20. 4 vezes 5 também é 20. É a mesma coisa. Segunda questão, da página 113, hein? Não tem aí não, hein? Diogo gosta de desafios e resolveu realizar multiplicações mentalmente para ver até onde conseguia realizar as contas. Começou com o número 2. Então, 2 está aí na letra A. 2 foi o início. E dobrou o valor desse número. O que é dobrar? É multiplicar por 2. Então, 2 vezes 2 dá 4. Então, ele dobrou 2, achou 4. Continua falando. Depois, triplicou o resultado. Opa, 4 vezes 3 é igual a 12. Então, estou chegando. E o resultado obtido, por final, ele quadruplicou o resultado. Ou seja, 12. Se ele quadruplicou, 12 vezes 4 é 48. Então, qual é a minha sequência que Diogo fez? 2, depois 4, 12 e 48. Ele dobrou, ele triplicou e ele quadruplicou os valores. Ou seja, aumentou de acordo com o que ele queria. Letra B. Se o resultado final, se o valor final que Diogo escolheu desse 120, quando ele multiplicou o número por 4, ele achou no final 120. E ele tivesse realizado as mesmas operações que ele fez anteriormente. Ele dobrou, triplicou e quadruplicou o resultado e achou 120. Qual é o número que ele tinha escolhido no início, então? Então, reparem bem. Na letra A, ele escolheu 2, ele duplicou, depois triplicou e, finalmente, ele quadruplicou. E achou 48. Agora, ele me deu o contrário. Ele falou o seguinte, imagine se ele tivesse, no final, o valor que ele achou no final fosse 120. Quem ele tinha que ter escolhido no início? O
que fazer? Basta fazer a operação contrária. Na letra A, ele não multiplicou por 2, por 3 e por 4. Isso que ele fez. Se eu quero saber agora o início, o que fazer? Basta dividir na mesma ordem. Então, se ele tinha lá 120, o que fazer? 120 dividido por 4. Ele achou 30. Depois, 30 dividido por 3. Ele achou 10. E, finalmente, 10 dividido por 2, ele achou 5. Então, o valor que ele tinha que começar no início, para achar como resposta final 120, era o número 5. Então, de novo, como preencher a letra B? Basta utilizar o processo contrário da letra A. Ao invés de você multiplicar, você vai na mesma ordem. Então, 120 dividido por 4 vai dar 30. 30 dividido por 3 vai dar 10. 10 dividido por 2 é igual a 5. Aí ele teria terminado. E a terceira questão, que ele fala o quê? Olha que interessante essa questãozinha aqui. Ao multiplicar a idade de Joana por 5, obtém-se 105 anos. Qual será a idade de Joana daqui a 6 anos? Então, observe o seguinte. Se eu multiplicar a idade de Joana por 5, eu acharia 105. Se eu multiplicar a idade dela por 5, eu acharia 105. Agora, como é que eu faço para achar a idade dela hoje? Basta dividir 105 por 5. 105 dividido por 5 é igual a 21. Então, a idade de Joana hoje seria 21 anos, hoje. Daqui a 6 anos, ela vai ter quantos anos? 21 mais 6 é igual a 27 anos. Ou seja, Joana hoje tem 21 anos. Daqui a 6 anos, ela terá 27 anos. Na página 104, ele começa a falar sobre alguns probleminhas envolvendo divisões, envolvendo esses elementos, tá? Eles são simples, mas você tem que ler com atenção e com calma. A primeira questãozinha fala o seguinte: Clara e Vitor juntaram dinheiro para comprar um presente para sua avó. Reuniram R$250 ao todo. Então, imagina o seguinte: Clara e Vitor ajuntaram dinheiro e conseguiram juntar R$250 no total. Ok? Vai a primeira pergunta. Se eles tivessem dado a mesma quantia, quantos reais cada um teria contribuído? Então, se os dois dessem a mesma quantia, o que fazer para saber quanto cada um deu? Basta pegar o 250 e dividir por 2. 250 por 2 é igual a quanto? 125. Ou seja, cada um teria contribuído com R$125. Então, bem simples. Letra B. Sabendo que Clara, olha bem essa letra B, hein? Sabendo que Clara deu R$50 a mais que Vitor, quanto cada um contribuiu agora nesse momento? Então, eu sei que a quantia total que eles juntaram, o total foi o quê?
R$ 250 no total. Só que ele fala o que agora? Que Clara deu R$ 50 a mais que Vitor. Então, quer dizer que ela deu uma quantia maior que a de Vitor. Então, como fazer? De que forma eu posso fazer? Como ela deu R$ 50 a mais, eu vou pegar 250 menos 50. 250 menos 50 vai sobrar R$ 200. Eu tirei o que ela deu a mais. Sobrou R$ 200. O que fazer? Vou dividir R$ 200 por 2. São 2 pessoas. Que vai dar R$ 100. Ou seja, Vitor, então, deu R$ 100 e Clara deu R$ 150, pois ela deu R$ 50 a mais que Vitor. Então, Vitor deu R$ 100 e Clara deu R$ 150 a mais que Vitor. O que eu fiz inicialmente? Eu tirei o que ela deu a mais e apenas dividi por 2. Só isso. Letra C. Letra C agora. É a mesma coisinha da letra B, mesmo raciocínio. Olha só. Se a situação fosse outra, em que Vitor tivesse dado R$ 80 a mais que Clara. Então, agora Vitor deu R$ 80 a mais que Clara. Quanto cada um deu? O que fazer, então, nesse momento? De novo, a quantia total foi de R$ 250. Só que Vitor deu R$ 80 a mais que Clara. Então, o que fazer inicialmente? 250 menos 80. Vai sobrar R$ 170. Então, sobrou R$ 170. O que fazer? Como são duas pessoas, eu vou dividir por 2, que vai dar R$ 85. Ou seja, Clara, então, deu R$ 85. Como Vitor deu R$ 80 a mais que Clara, Vitor deu, no caso, 85 mais 80. Vitor deu R$ 165. O mesmo processo padrão. Eu peguei o valor total e descontei o que Vitor deu a mais. 250 menos 80. O que sobrou, dividi para 2 pessoas. Uma foi o que Clara deu, e para achar o que Vitor deu, só somar o que ele deu a mais que Clara. No caso, ficou então R$ 165. E a letra D, ele queria que você fizesse uma questão pessoal. Você montasse a sua. Eu montei de que forma minha? Se Vitor desse R$ 100 a mais que Clara. Então, Vitor deu R$ 100 a mais que Clara. Quantos dois deram? Ou quanto cada um deu no final? Então, mesma coisa. A minha quantia total era R$ 250. Como para mim, Vitor deu R$ 100 a mais, então 250 menos 100. Sobrou 150. Se eu dividir por 2, são 2 pessoas, daria o quê? R$ 75 para cada um. Ou seja, Clara teria dado R$ 75 e Vitor teria dado R$ 175. Teria dado R$ 100 a mais que Clara. Essa é a montagem inicial. Questão de número 2. Fala o seguinte. Um caderno é R$ 5 mais caro que um lápis. Então, nossa,
um caderno é R$5 mais caro que um lápis. Aí ele continua falando. O valor de 2 lápis e um caderno é R$14. Quanto custa, então, cada um dos objetos? Então, observem bem o que foi feito. Eu sei que um caderno, só um caderno, custou, é igual, vamos dizer assim, é igual ao preço de um lápis mais R$5. Ok? Também sei que 2 lápis mais um caderno custavam R$14. Correto? Mas se eu sei pela matemática que um caderno é igual a um lápis mais R$5, eu poderia usar de que maneira? Poderia colocar no lugar do caderno, eu poderia fazer uma troca. No lugar do caderno, eu poderia escrever o quê? Um lápis mais R$5, que é o que custou. Que o valor financeiro seria o mesmo. Mas se eu fizer a troca, os R$14 para mim, se eu quiser trocar com alguém, ficaria igual a 3 lápis mais R$5. Se eu fizer a troca. 3 lápis mais R$5. Então, 3 lápis mais R$5 será igual a 14. Ó, 3 lápis mais R$5 é igual a 14. Aí eu te pergunto, quanto vale cada lápis? Então, ó, 3 vezes um número qualquer, que é o valor do lápis, mais R$5 é igual a 14. Aí, pessoal, é uma igualdade. Que valor eu posso colocar no lugar, junto com um 3, para somar com um 5 e achar 14? Ah, será que é 1? 3 vezes 1, 3, mais 5 dá 8. Não é 1. Ou será que é o 2? 3 vezes 2, 6. 6 mais 5 é 11. Tem que dar 14. Será que é o 3? 3 vezes 3 dá 9. 9 mais 5 é igual a 14. Sim. Ou seja, cada lápis vai custar, então, R$3. Porque 3 vezes 3 mais 5 é 14. O princípio da igualdade. Então, um lápis iria custar R$3. E o caderno? O caderno custa o valor de um lápis mais R$5. Então, se o lápis é R$3, então custaria quanto o caderno? R$8. 8 mais 3 mais 5 é igual a 8. Aí, se você quiser trocar lá, 2 lápis mais um caderno é R$14. Então, 2 vezes 3 dá 6. O caderno é 8, 6 mais 8, 14. Deixa eu ver se vai dar tempo. Vamos lá, então. A diferença, questão 3, entre as idades de 2 irmãos, Gisele e Renato, é 5 anos. Quer dizer, a diferença entre as idades. A soma das idades deles é 95 anos. Então, qual a idade de cada um, sabendo que Gisele é mais velha? Então, se as duas idades juntas dão 95, um é 5 anos mais velho que o outro, você viu isso? O que fazer? Para ser rápido. 95 menos 5. Vou tirar a idade que está a mais. Deu 90. Como são 2 irmãos, 90 dividido por 2 dá 45. Então, 45. O mais novo tem 45 anos e a mais velha tem 5 anos a mais. Vai ter 50 anos. Então, Renato tem 45 anos, Gisele tem 50 anos.